Bom, vamos lá, né? Continuar com os nossos estudos aqui. A nossa aula de hoje vai falar sobre continuidade de uma função. Quando a gente fala sobre funções contínuas, a gente está interessado em saber se graficamente, né, a noção empírica de função contínua é essa. A gente está querendo saber se graficamente o tracejado de seu gráfico não apresenta quebras e nem buracos. Grosso modo é isso graficamente. O que isso quer dizer na prática? Eu vou desenhar já a ideia aqui para que você perceba o que eu estou querendo dizer no contexto gráfico. Até agora nós estávamos falando sobre limites. E como a gente bem enfatizou nos últimos vídeos, o estudo do limite de uma função aborda o que acontece nas proximidades de um certo valor de x pertencente ao domínio da função, mas a gente não se interessou em saber o que acontece exatamente no ponto. A gente enfatizou isso algumas vezes, consideráveis vezes, eu até diria. A gente quer saber por onde a função vai se aproximando pela esquerda, pela direita, então a gente vai induzir para que valor a função vai tendendo por esses dois lados. Aqui a gente já quer saber se uma função é contínua, ou seja, se além dela tender para o mesmo ponto, a função vai existir naquele ponto. Ou seja, se ela vem para cá e quando chega em cima dela, sobe. Ou se ela vem chegando aqui e quebra quando está em cima. A gente está preocupado em saber o que acontece nesse ponto, uma vez que nos nossos estudos posteriores, nos próximos vídeos, até aqui nos vídeos que a gente está fazendo, ou até nos seus estudos aí na sua instituição de ensino, o que vai ser interessante apenas de se estudar são as funções contínuas, certo? Várias propriedades, várias ideias matemáticas são construídas considerando a continuidade destas funções, por isso a importância, tá bom? Então, vamos aqui sem mais delongas, né? Já dei uma introduçãozinha, então nós dizemos que f é função contínua se as seguintes condições, né? Condições não, é condições. Pensei uma coisa e fiz outra. Se as seguintes condições forem atendidas. Então, quais são as condições, tá? Então vamos lá. É contínua em um ponto A, né? Em A, botar aqui, em um valor A pertencente ao domínio dela, certo? Então a gente está vendo continuidade em um ponto, tá? Não em um intervalo, certo? Então deixa eu destacar isso. Condição 1, né? A função deve existir naquele ponto, f de A, ou seja, se eu pegar esse valor, onde eu estou estudando a continuidade, se eu substituir na função, ele vai ter um valor, né? Não vai cair naquela dividir 1 sobre 0 ou raiz quadrada de número negativo, ou seja, ela vai existir naquele ponto. Segunda condição, se existir o limite da função quando x tende a A, ou seja, se além de existir o valor da função nesse ponto dado, o limite da função para esse ponto dado também existir, certo? Se o limite também existir, em alguns momentos a gente vai ter que verificar se os limites laterais são iguais, né? Isso também vai entrar em consideração. E condição 3, se f de A for igual ao limite da função quando x tende a A. É meio empírico isso, né? Porque se a gente está querendo saber se uma função é contínua em um dado ponto específico do seu domínio, a gente está querendo saber se ela, de fato, tem essa característica de ser suave, digamos assim. O jargão matemático diz que é uma curva suave, digamos. A ideia é essa. Ou seja, quando você desenha o gráfico, você não precisa tirar a caneta do papel, né? Você desenha numa tocada só, tá? Então, grosso modo, o que não deve acontecer na função contínua? O que são descontinuidades, na realidade? As mais comuns, podem ser de várias formas, mas
as que mais aparecem são descontinuidades desse sentido aqui. Ó. Vou desenhar aqui uns gráficos pequenos para poder dar espaço aqui. Seria mais ou menos assim. Quando você tem o traçado de um gráfico aqui assim, e aqui assim, ó, e nesse dado ponto A aqui, a função continua de outra forma. Por exemplo, certo? Você vem desenhando aqui, e no ponto A dado, ele continua para cá. Né? Seria isso mais ou menos. O que significa essa bolinha vazia e essa cheia? Essa cheia quer dizer que o valor de f de A existe aqui. Ó. Ele pertence a esse traçado da função, não pertence a esse. Tá? Esse é um dos contextos. O outro contexto seria mais ou menos isso. Ó. Você tem aqui a função dada, né? O yx, e aí você teria algo nesse sentido. Você tem a reta aqui, ó, pá, assim, uma bolinha cheia aqui. O que isso quer dizer? Essa bolinha vazia aqui indica essa cheia que está cá, ó, que é o A e que é f de A. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o valor da função nesse ponto A, onde a gente está estudando, ele não pertence ao tracejado da função. Você vem subindo, 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 e quando chega nesse ponto específico, ele pertence a uma outra localidade que não faz parte desse gráfico. Né? Que não faz parte. Então, a gente tem esse tipo também de descontinuidade. Certo? E quando a função não é definida no ponto. Né? Isso aí já é mais direto. Né? Seria mais ou menos assim. Tipo, você tem um cara aqui assim, tal, yx, e aí você tem aqui pá, né? E aqui f de A não existe, né? Não existiria. Então, seriam esses três tipos mais comuns, né? Existem vários outros, óbvio, né? Tem a função escada e tal, função sinal, que seria um tipo dessa primeira, mas enfim, um caso particular. Então, como é que a gente entende isso em questão de conta, né? Em questão de escrita? Então, eu vou pegar aqui primeiro alguns exemplos de funções que são contínuas de fato, certo? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Só um instante aqui. Pronto. Aqui exemplos, né? Puxar cá. Exemplos. Vamos supor aqui que eu tenho um f de x igual a uma função definida por duas sentenças. Vamos supor que eu tenho 2x mais 3. Se x for diferente de 1, certo? E 5 se x for igual a 1. Ou seja, eu tenho uma função definida por duas situações. Para todo valor de x que é diferente de 1, eu uso o 2x mais 3. E se x for exatamente 1, f de x vai ser 5. Certo? Então vamos fazer aqui, vamos ver se as condições são atendidas de descontinuidade. Eu tenho que informar em que ponto eu estou estudando, né, a descontinuidade. Mas essa escrita já sugere que eu queira ver a descontinuidade em 1. Certo? Já sugere, né? Porque é o ponto, entre aspas, crítico, né, da questão. Né? Onde ela tem essa diferença de narrativa aqui. Aqui é uma função linear e aqui é uma função constante. Então, nesse 1 é que a gente vai estudar a descontinuidade. Vamos ver se as condições são atendidas de continuidade. Vamos lá. A primeira é qual? Qual é a primeira condição de continuidade? Aqui em cima, ó. Se existe f de A. Ou seja, se existe f de 1. F de 1 é quanto? Quando a função é igual, quando x é igual a 1, como definido aqui, ó, quando x é igual a 1, f de 1 é definido como quanto? 5. Certo? F de 1 é igual a 5. Então, ok. A função existe no ponto crítico dado. Crítico entre aspas, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Pronto. Condição 2. O que é que tem que existir? E tem que existir o limite da função nesse número crítico considerado. Então vamos lá. Quanto que é limite de 2x mais 3 quando x tende a 1? Por que eu já estou colocando 2x mais 3 e não 5? Porque lembre com o que a gente estuda. Quando a gente está estudando limites, a gente está querendo saber o que acontece nas proximidades do ponto em questão. A gente quer saber por que eu estou fazendo tender para 1? Porque a função é definida por essa expressão,
para valores de x diferentes de 1. Então, valores que se aproximam de 1, todos os valores que se aproximam de 1 são diferentes de 1. Então, por isso que eu vou usar essa condição aqui e não a de baixo. Tranquilo? Então, a gente vai usar essa condição aqui. Então, a gente pode aplicar direto, né? Não tem problema de divisão por zero, nem raiz quadrada de número negativo, nem nada disso. Então, aplicando direto o limite, você vai ter 2 vezes 1 mais 3, isso dá 5. Então, a função ela tem um limite no ponto considerado. Então, a terceira condição é saber o quê? Se a condição 1 e 2 são convergentes, digamos assim. Ou seja, se elas redundam em um mesmo valor. Então, eu quero saber se f de 1 é igual ao limite da função quando x tende a 1. É isso que eu quero saber. Tudo bem? Então, ó, o que vai acontecer? F de 1 é quanto? A gente já acabou de calcular. 5. O limite da função quando x tende a 1 é quanto? 5. Então, ok, né? Eu tenho a minha continuidade, né, estabelecida. Portanto, aqui, né? Portanto, f de x é contínua em a igual a 1, né? Então, eu tenho provado aí a minha continuidade. Lembrando que esse ciclozinho aqui ele não é contínuo, né? Ele pulou, deu um salto aqui. Mas a ideia de continuidade é basicamente essa. Você tem que atender essas condições, certo? A função existe nesse ponto considerado, no caso 1. O limite da função nesse ponto deve existir e, além disso, esses dois valores nas condições anteriores devem ser iguais. Se uma dessas condições não for atendida, significa dizer que a função é descontínua nesse ponto dado, certo? Aqui, obviamente, é um cálculo bem simples de limite, mas às vezes, quando a gente vai calcular o limite da função em um ponto dado, a gente vai ter que recorrer aos limites laterais. Às vezes, a gente vai ter que recorrer naquelas manipulações algébricas que nós vimos nos vídeos anteriores. Então, aqui é só para mostrar o conceito para você, que você está estudando, está procurando alguma outra aula online aí para que ajude no entendimento. Então, espero ter ajudado, certo? Conceito geral é esse aqui de continuidade, tá bom? Graficamente, se você for plotar isso aqui no gráfico, vocês vão ver que isso, de fato, é uma reta, né? É uma reta e continuamente desenhada, né? Não há salto, não há nenhuma configuração dessa aqui. É uma linha reta, tá? Certo? Tranquilo? Se ao menos uma dessas três condições for atendida, não for atendida no caso, quer dizer que essa função dada ela é descontínua, tá bom? Espero que eu tenha ajudado nos seus exercícios, na contextualização. Próximo vídeo a gente continua falando sobre mais coisas. Já está falando por vale fora, então vamos encerrar por aqui. Se tiver dúvida, volta aí um pouquinho, rever essa parte e segue o baile.